Bom dia! Chegamos aonde? Hoje, no último episódio da nossa série Engajamento na Prática, que foi ao longo desses quatro encontros, trabalhando aí todo o foco prático do que é a gente fazer engajamento dentro das nossas empresas, com os nossos times, sendo líderes, sendo liderados. E nós temos aqui hoje uma convidada super especial que já vai chegar para fazer parte com a gente, para fechar, inclusive com chave de ouro aí o nosso momento. E ela já tá chegando, é a Ana Lúcia Espina. Olha só. Ana chegando. Bom dia! Bom dia, Rá. Tudo bom, querida? Tudo bem, e você? Que delícia te ter aqui Que hoje. delícia! Olha acompanhada de quê, ó? De Ah, quê, ó? Hã? maravilhosa, ó. De talento, né? De talento. Exatamente. Falar de engajamento acompanhada de talento, né, Que Rá? delícia, que delícia. A Ana estava Entendi. falando que não podia ser melhor a pessoa convidada hoje também. Claro que não tem nem o que dizer dos nossos maravilhosos Fagundes e Rebeca Rios, mas eu acredito que as questões que nós vamos trabalhar hoje do engajamento na prática, nessa série que nós estamos fazendo, né, tem muito a ver com a sua história também, né, com a sua experiência, com o que você vem trabalhando com as lideranças, com os times, com os RHs. Ou muitas vezes com empresas que a gente nem imaginava que pudesse existir no planeta e que está ali fazendo alguma coisa de bom, né, para fazer toda essa economia girar, né, Ana? É, é. Então, assim, o que eu queria até trazer aqui? Quais são as duas questões que nós vamos trabalhar aqui, né? E aí fazer essa conexão com a sua experiência de vida mesmo, né? Com todo esse trabalho lindo que você vem construindo, que é a comunicação. E a Ana, obviamente, tá, pessoal? Ela vem liderando as nossas certificações do GGSC, o Leading High Performance Teams e outros treinamentos aqui na Inner. É a nossa guru maravilhosa aí e vem nos ajudando a se fazer entender. Então, olha só, quais são Vamos. as questões que nós vamos falar hoje? Q11, que nos últimos 6 meses alguém no trabalho falou comigo sobre o meu progresso. E o Q12, que é a última, para fechar aí essa pirâmide, né? Chegamos aí no topo da pirâmide do engajamento, que é, no ano passado, tive oportunidades no trabalho de aprender e crescer. Ana, eu fiz até uma pergunta para o Fagundes e para a Rebeca na última sessão, que foi assim, por Ah, onde a gente começa? Por qual delas você quer ótimo, começar? Conta um pouquinho aí. ótimo. Vamos lá, Rá. Bom, primeiro eu não tenho como não agradecer essa oportunidade, porque estar com vocês, estar na Iner, Muitíssimo. isso fazer parte da minha vida, sem dúvida, exercita aquilo que me faz sentido, né? Então, Maravilhoso. o nosso trabalho conjunto, assim que eu vejo, é um trabalho onde a gente sente que a gente pode se desenvolver e a gente pode servir. E uma das Uhum, coisas que mais me encanta no que a gente faz é que a gente vive aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente se encanta. uhum. Então, obrigada por a gente estar aqui e especialmente, né, Rá, pela nossa relação. A gente Com sabe certeza. o quanto ter grandes amigos, um melhor amigo dentro do Muito. trabalho faz toda a Com diferença. certeza. Com certeza. E como a gente pode transitar por isso Aham. com tanta confiança, né? Exato, E a exato. gente sabe que em todos os momentos, naqueles mais iluminados e naqueles momentos desafiadores, a gente Uhum, conta com isso. Então, uhum, para dizer que esses Qs todos a gente vem olhando, mergulhando, não só uhum, vivendo no uhum, trabalho do dia a dia, mas uhum. dentro do nosso processo como Maravilhoso. indivíduo profissionalmente, né? Com E, certeza. e sabe por onde eu acho que a gente começa, Rá? Sabe o que me dá vontade, assim, inicialmente de Aham. trazer para esses dois Qs, né? O Q11 e o 12, é de falar o quanto a Iner, né, que Ó, se é confunde com tanto a H, amor, meu Deus do céu, que maravilha! Nós é no tanto Brasil engajamento. é tanto engajamento, né? Talvez uma das comparações mais maravilhosas que a gente possa Sem ter, dúvida. mas é o quanto
a Gallup se preocupa profundamente em colocar em palavras aquilo que parece tão simples, mas que na verdade não é. Super Existe complexo. uma complexidade tão grande em Uhum. chegar nesses 12 Qs, né? Aham. Tão grande, porque o que, que o ser humano precisa no dia a dia? O que, que o ser humano mostra que para ele é importante para ele se sentir engajado ou não? Ou Uhum. mais do que isso, parece que a gente olhando para todo esse questionário, parece que comprometimento, engajamento não é uma coisa Uhum. tão natural para o ser humano. Uhum. Então, o que, que Uhum. pode ser feito a partir Uhum. disso? E eu acho, acredito, olhando todo o histórico, que muito se solicitou. Seja engajado, seja Uhum. motivado, Uhum. seja Uhum. Uhum. alguém inspirado, Uhum. como se a gente tivesse um botão que virasse, uma epifania que falasse assim, vou virar isso, vou virar engajado, Aham. então, Aham. né? E Perfeito. aí a Gallup vem e fala assim, olha, a gente vai estudar e a gente vai trazer para vocês tudo Perfeito. isso trocado em palavras, em Uhum. expressões, e Uhum. vocês aplicando esses direcionamentos, essa conexão, naturalmente o resultado Uhum. disso chama-se Uhum. engajamento, né? Uhum. Uhum. Então, para mim, o primeiro ponto é trabalhar tudo isso que para o ser humano é tão desafiador, colocar em palavras, transformar isso, né, dentro dessa hierarquia do Q12 em algo tão fantástico, fácil de aplicar e Perfeito. que só é simples porque eles transformaram o complexo em simples. Então, Exatamente. essa é a Exatamente. grande sacada para mim do começo de tudo que a gente fala de comunicação. Aliás, né, não, abraçando isso não só no Q12, mas quando a gente fala de talento, Com colocar certeza. a gente em Uhum. palavras do jeito que os talentos colocam, eu nunca tinha transitado por algo Uhum. que falasse Uhum. tanto de mim, né, Uhum. mais do que eu mesma. Então, Perfeito. Perfeito. então, eu acho que na comunicação, a gente está falando assim, o tempo inteiro a Gallup propõe elementos daquilo que Maravilhoso. é muito desafiador para o ser humano Uhum. e que ela tenta trazer da maneira mais conectiva e palatável Exato. para que a gente possa usar com Exato. resultados muito palpáveis, né? Exato, Ana. Concordo plenamente com você e o ponto alto que você traz e que me deixa muito satisfeita com toda essa jornada são esses anos de pesquisa trabalhando de uma maneira prática, envolvente, falando, gente, está aqui o que vocês precisam Isso, fazer. Eu estou dando na mão de vocês o que vocês precisam fazer, né? De isso. forma fácil, prática e ainda assim a gente tem os desafios, né? Ainda assim a É. gente precisa discutir. Ainda assim a gente sabe que quando eu olho para necessidades básicas, para a contribuição do indivíduo, né, do trabalho em equipe, e para crescimento do profissional, né, eu ainda enfrento algumas empresas, infelizmente, não preparando o gestor para gerar esse engajamento, porque Aham, o gestor foi um colaborador que não sentou ali, né, aham, muitas vezes naquela cadeira e não foi preparado para estar ali, né, e aham. aí se exige dele que ele fique engajando, e aí fala, mas peraí, eu também não sei se eu estou fazendo certo, né? Por isso É. que eu acho que tem se explora tanto ainda e ainda tem muito conteúdo para a gente poder trabalhar e falar, tá, como que a gente ajuda essas pessoas? Como que a gente transforma todas essas pessoas que a gente tem contato e que a gente pode, né, abranger na melhor versão delas, né, no melhor engajamento e todo mundo consegue, inclusive, né, Ana, ter produtividade, Sim, eficiência, melhor economia, saúde mental. sim. Assim, então, você trouxe muito bem essa quantidade de facilidades e ainda assim a gente consegue explorar muito disso, né, Ana? Isso, porque o que eu percebo, né, Rai, é que talvez exista uma ilusão na cabeça de todo mundo, né? Em Uhum. todas as situações, faz parte do ser humano de falar assim, quando eu estiver nesse lugar aqui, tudo vai estar rodando. Então eu vou ser uma pessoa que sei engajar. Engajamento é dinâmico, né? É a mesma coisa que falar, então eu sei ser mãe. Não, cada dia que você acordar vai ser uma história, né? Exato. Então eu sei cozinhar. Bom, você pode saber, mas se você parar nisso, você vai deixar de ter um monte de sabores novos e Perfeito, possíveis de perfeito, criação. Então, o ser perfeito. humano é esse ser dinâmico sem fim, né? Uhum. Eu brinco que a abelha vai fazer o mel. Essa é a função dela. Ela vem programada para isso. O Aham. ser humano, ele vem programado para se desenvolver. Então, esse lugar, né? Que, eu cheguei aqui eu sou um líder que engaja. Pensar isso é um problema.
porque É. isso tem que estar numa dinâmica, num movimento. Uhum, uhum, Então, mais um fator, né, do Q12 é o quanto isso gera um movimento constante, porque você pode aplicar sequencialmente e exato, sempre vai vir um monte exato. de possibilidades de exploração interna daquela Uhum, pessoa, daquele membro da uhum, equipe, do uhum, próprio líder uhum, entendendo como ele está criando esse uhum, movimento. uhum, Então, essa dinâmica do ser humano, esse lugar que não é estático, mas é esse lugar que o tempo todo precisa olhar para uma mudança de astral, uma mudança de projeto, uma mudança de uhum. alguém na equipe, muda toda a equipe. Perfeito, perfeito. Uma mudança da própria atenção de um dia a dia, Uhum, uma uhum, variação econômica, algo que uhum, venha de fora, algo que uhum. seja interno. Então, quando a Gallup traz isso, ela fala assim, ó, fica perto das É. pessoas, né? Seja a parte da solução disso, né? A gente falou Isso. muito dessas questões lá também. Tenha Uhum, dinamismo. E aí eu fico doida, né, Rá? Porque no Q11, quando ele fala assim, nos últimos 6 meses, alguém em meu trabalho conversou comigo sobre o meu progresso. Eu uhum, posso afirmar isso? Qual é a uhum, palavra que me pega aí, né? uhum, Conversou. Porque hoje, antes da gente entrar, eu estava fazendo uma mentoria com uma líder e aí ela estava falando, né, de uma reunião que ela teve, dos desafios da equipe e tal, e ela estava feliz da maneira como conduziu. Eu falei, e agora, quando você vai conversar sobre esses ganhos? Ela não tinha pensado nisso. olha só. Olha como as conversas, isso é habitual, como as Uhum, conversas elas acontecem sobre o que precisa de empenho, o que precisa de projeto, que os desafios, uhum, as dificuldades, mas assim, vem cá, olha o que uhum, nós conseguimos, olha o que a nossa equipe conseguiu, olha o que você conseguiu. Você recebeu essa conversa individualmente ou em uhum, equipe? uhum, Se a gente está indo com o barco para o lugar certo, uhum. não falar sobre isso é um problema. Com certeza. O Raca, sabe, um dos maiores problemas que eu percebo dentro da comunicação, as Aham. pessoas falam muito da escutatória, da escutativa, e eu não tenho dúvida o quanto isso é importante, mas escutar é estar se comunicando. Agora, o se calar um dos maiores problemas de Também é comunicação que a gente muito. tem é um dos maiores problemas de comunicação que a gente tem, muitas vezes está no que não é dito. E progressos não se tem o hábito Uhum, automático de falar dele. uhum, É como se, uhum, tá indo tudo bem? Não preciso falar nada. uhum. Aí você fala, ó, tá legal, tá aí, ó, tipo, você nem comenta nada, né? Você sabe que tá indo bem, então não precisa, não valoriza o que tá acontecendo de bom, Isso, isso, né? isso. Deixa passar. Eu já Uhum. vi pessoas de uma equipe saindo da equipe porque eu estava precisando de um novo desafio, acho que ali eu não contribuía com mais nada. E o gestor falar, eu não queria nunca que essa pessoa saísse porque ela era Uau, fundamental. A pessoa não sabia. uau. Então, o que é não só o liderado responder isso, mas o Uhum, gestor ter a certeza de que o liderado precisa responder isso porque é uhum. importante. Entender o que é essa expectativa. E aí, olha como as questões estão todas conectadas, né? Todas. Conversas significativas, conversas de valor. É, a gente fala de 6 meses, mas, gente, vocês acompanharam as nossas lives. E quem ainda não viu, veja desde o episódio 1, Veja. tá? É, É, a gente vem falando de rituais semanais, diários, semanais. diários, semanais, mensais. Então, 6 meses é só para dizer assim, ó, tem Ao menos. certeza, né? Ao menos, né? Porque o progresso, ele é todo dia, ele é constante, né? É. E Ana, quando você olha desses desafios da comunicação, conversou, né? Ou falou, ou não disse, que dicas que a gente pode trazer aqui para líderes, para liderados, para RH que está nos assistindo, ou que vai ver esse conteúdo depois? Como que a gente promove esse ambiente do se comunicar, do se fazer entender? Ótimo. Eu sempre penso assim, né? Muitas vezes todos nós podemos ter dificuldade de colocar em palavras sentimentos, emoções, coisas que são muito amplas. Então, Uhum, a gente, por exemplo, se eu chego para você e falo, nossa, Raquel, eu admiro o seu trabalho. Puxa, dentro dessa palavra cabe um mundo de possibilidades. Então, o que perfeito. que é o admiro? Raquel, eu admiro a maneira como você recebe as pessoas. Eu admiro a sua pontualidade, eu admiro o seu cuidado, eu admiro a conexão com o olhar, eu admiro a sua forma de escutar. Então, eu posso trazer
palavras muito amplas para condições bem direcionadas, né? Tá. Como se fosse um técnico de Tá. natação que ele fala, olha, você nada muito bem. Ah, muito Uhum. obrigado. Não, olha, o seu braço aí entrando na água está perfeito, Uhum. isso aumenta a sua velocidade, o jeito que você está batendo a perna. Tenta virar mais o rosto aqui, que eu acho que vai ser melhor, porque daí eu acho que a gente consegue fazer ajustes. Então, Legal, eu acredito que esse exercício de colocar em palavras, ele não só auxilia o outro, como auxilia a gente colocar a gente em palavras, porque a gente também não sabe fazer isso com a gente. O que nos não. deixa perdidos numa Aham, existência, porque a aham, gente não se ancora nas próprias aham, palavras. aham. Então, Eu concordo. quanto mais isso acontece, é melhor. Agora, se isso ainda for uma etapa difícil, eu volto um degrau, Rá. Eu digo Tá. assim, ó, se você chegar para um liderado seu, se você chegar para alguém da sua equipe, para um par, e falar assim: me conta como você percebe o seu progresso. Uhum. Isso já vai fazer uma sequência de raciocínios muito ampla para que a pessoa possa Nossa, falar, que puxa, isso legal. eu percebo também. Uhum. Olha, isso eu vejo aqui. Vamos ver em que atitudes a gente pode replicar isso. Então, se eu ainda não sei colocar em palavras, eu posso Cocria com o liderado teu, né? criar essas palavras com o meu liderado. Eu vejo isso como algo Nossa, que amplo. riquíssimo, E, riquíssimo. e muitas vezes a pessoa não vai saber colocar em palavras. E aí isso não é um problema, porque a gente pode falar assim, vamos aprender juntos? Porque eu acho Perfeito. que quando tem muita dificuldade, se eu viro para você e falo assim, Raquel, então coloque em palavras para mim o seu Uhum. processo. Ai, Ana, ai, será que eu sei? Vamos tentar juntas? Vamos Uhum. olhar o que você fazia a tal hora e o que você Uhum. faz agora. Uhum. Isso gera essa conversa sobre progresso. Uau, uau. Porque muitas Super vezes dica. o Uhum. líder tem um pouco de receio de falar assim: ai, mas eu não sei nem o que falar, mas vou falar de novo? Mas eu já Uhum. falei há 6 meses. Ou, ai, será que eu tenho o que falar? Então, Uhum. eu gosto muito da frase de a vida acontece onde a gente coloca atenção. Então, coloca Maravilhoso. atenção nas palavras que você quer descrever o outro, que você Uhum. quer levar para o Uhum. outro, ou que você Uhum. quer ajudar o outro a se descrever. Uhum. Isso traz uma garantia de conexão. Uhum. E Uhum. lembrando que não precisam ser, uau, passos imensos, que aquela pessoa vire um grande malabarista dentro da equipe. Nem é esse o objetivo, Nem né, é Ana? esse, É, é. é o cultivo da percepção e da Uhum. consciência, falando, Uhum. puxa, esse caminho então, esse caminho pode ser Uhum. um caminho bom. Aqui eu Uhum. preciso melhorar, eu posso fazer isso com os meus talentos. Aqui eu Uhum. preciso ajustar, e eu acho que é esse contar. Engajar vem de engatar, né? Aham. No proto-indo-europeu, então é um engate, nós estamos engatados para seguir juntos. E É, o engate só tem valor se ele tem movimento, né, Rafa? Eu perfeito, não posso estar com perfeito. o carro engatado, se eu não acelerar, não Não vai andou. resolver nada, né? Então, assim, Isso. aí volta até aquilo que a gente estava conversando nas outras lives, que era exatamente essa questão de, o meu líder não me procurou para Uhum. poder fazer essa conversa. Então, né, engate você nessa conversa aí também e Isso. procure ele para isso. Né? Fala, olha, eu Isso. preciso da sua ajuda porque eu estou percebendo que eu, né, estagnei, não estou conseguindo de repente ver um novo desafio. Aí vem aquela coisa, nossa, mas eu vou chegar e falar isso pro meu líder e ele vai achar que eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer e eu vou poder ser demitido. Ou, cara, se você tá com esse medo, tem que revalidar uma série de coisas. Mas se tá com medo, vai mesmo, assim, Vai. porque você expõe a sua vulnerabilidade, porque às vezes esse líder também está num papel ali, num momento, né, no lugar que, como você falou, né, que ele também não sabe como fazer. E Exato. aprendam juntos nisso, né? Muito legal, né? E aí vem aquela questão, de novo, do aprender e crescer. Olha só como Uhum. as duas questões aí estão Estão grudadas, conectadas, né? né? Estão engatadas uma na Estão outra. engatadas. É, legal. Estão engatadas. Ana, e assim, o que que você acha que nesse momento dessa conversa, né, de expectativas, de entender ali sobre progresso, sobre o que que você gostaria de aprender, desenvolver, o que que a gente não deve fazer? O que que a gente não deve de repente, ou o que que a gente evita, ou o que que pode soar de repente que a comunicação ficou meio estranha, né? A carinha não, a comunicação não verbal, né? De repente, porque acho que tem muito esse desafio Muito. também, né?
Eu acho que esse autoconhecimento, né, da gente perceber como a gente chega para o mundo é muito importante, né, Rai? A gente vai lembrando e vem aqui, né? Uhum, Eu estou trabalhando com dois diretores de uma empresa, eles são uhum, incríveis, os dois incríveis. Um é super expansivo na comunicação e ele nem tem consciência do quanto ele é bom, e o outro é totalmente analítico, ele é verde, né? uhum, Top 5 dele é verde. Então ele não dá muita leitura para as pessoas. Então ele fica sempre com essa expressão analítica, ele intimida. Então, entender um pouquinho o quanto as nossas intenções estão nas nossas expressões. Isso é fundamental para todo o crescimento. Então, se eu tenho a intenção de estar conectado, nem que eu chegue e fale assim: olha, eu sou uma pessoa que fico analisando o mesmo conteúdo, mas eu estou aqui com você. Se você verbaliza uma coisa dessa, tá ótimo. Ninguém está pronto na comunicação nunca, né? Nenhum de nós. A comunicação é ampla e a gente pode o tempo todo uhum, mergulhar nessa potência. Eu falo que a gente é uhum, uma Ferrari e a gente se usa às vezes como uma carroça. Né? É como você ter uma quantidade de possibilidades e não usar. uhum, Então, nós não estamos nem falando da estética da comunicação, não é isso, mas a gente está falando dessa profundidade, da minha intenção com a uhum, expressão. Esse é um uhum. ponto, entender Tá, esse não verbal. Agora, tá. o outro ponto, Ra, que para mim é condição, que pode Uhum, parecer até assim, né, é tão trivial, mas que isso não pode acontecer. tá. Por exemplo, se você estiver nervosa ou angustiada e eu chegar para você e falar, calma, eu potencializo o seu nervosismo. Gente, e é Ter natural sair o calma, né? é natural, a gente tem Meu que tomar um cuidado. Deus. Hoje, a gente sabe que na comunicação, mais ou menos 95% de quem a gente é tudo automático. A gente usa Uau. 5% intencional. A gente tem que Caraca. aumentar essa Uhum, intenção. uhum, Então, se eu falo, se você tá triste, eu falo, ai, não liga para isso. Eu potencializo a sua tristeza, porque eu tô falando assim, isso não é motivo. Que bobagem. E aí você se sente mal porque você tá triste, mal porque tem gente que nem liga para isso e você liga tanto. Então, aquilo que na nossa palavra a gente quer que o outro seja, é muito mais angustiante às vezes para ele uhum, do que uhum, realmente um elemento de crescimento. uhum, Então, quando um líder chega e fala, olha, você precisa ser um comunicador melhor, você está com medo de se apresentar? Enfrenta isso aí. Os mecanismos de enfrentamento, eles têm que estar muito bem uhum, alicerçados. Ah, então uhum, o que se pode fazer? uhum, Escuta essa pessoa, entende o que é o medo dela. Se você não uhum, puder ajudar, às vezes alguém com uma uhum, técnica, uma especialização, uhum. nossos trabalhos de comunicação É são tão exato. voltados para isso, né, na INE. Então, a palavra não torna o outro aquilo que a gente quer. Não Maravilha. torna filho o que a Uhum, gente quer, não torna liderado o que a gente uhum, quer, não torna marido, esposa. uhum, A palavra, ela é algo onde pode ser um referencial. O líder pode uhum. falar, olha, eu acredito, né, do jeito dele, que o engajamento te traga muita motivação. Vamos ver o que a gente Uhum, pode fazer para você se engajar e não seja mais engajado. Quando a gente diz uhum, isso, a gente está gerando mais angústia, como se a pessoa uhum, tivesse um botão que ela pudesse virar e falar: ah, uhum, tudo bem, então uhum. você é aqui mais engajado. Não existe. Então, as pessoas, a maior parte das nossas ações como adultos, nós temos que aprender, elas não estão prontas em nós. E pior, se ela está pronta em mim por algum motivo, Não sei usar de forma intencional, que é o que você falou. Uhum, eu não sei usar de forma intencional e eu não posso acreditar que se ela está pronta em mim e que eu até sei usar de forma intencional, que isso está pronto em você também. uhum. Essa é uma outra quebra de comunicação. Eu acho que você tem Maravilhoso. que saber fazer o que eu faço. Não, Não, né? são processos, né? Aham, É como se a Rebeca Andrade, aquela menina que faz os saltos maravilhosos, a aham. nossa ginasta olímpica, chegasse para a gente e falasse assim: Rafaela, Ana, Lúcia, agora dá um duplo carpado, não sei o quê. Hã? é, Né? perfeito. Mas Então, como que você não consegue, né? como que É, você não. Olha, é só fazer isso aqui, ó. Né? legal. Então, muitas vezes a gente lida com a habilidade da comunicação, porque Uhum, todos nós temos, como se ela fosse uma habilidade natural de percepção, uhum, ou quem é engajado acha que o outro pode se engajar naturalmente, quem é uhum. motivado acha que é só falar, oh, se motiva aí. Então, acho que isso nunca pode acontecer na comunicação. A gente tem Muito que legal. entender o que é aquele conceito para o outro. Né? A lente, né? A lente que a gente Além fala.
É a Uma- grande lente que a é Galp a traz para a grande. gente no É, começo dos nossos é, trabalhos, né? é, Sua é. lente não é a lente do mundo, né? É. E aí eu acho que nesse momento, você falando assim, o que que me vem? É o acolhimento desse sentimento, é o perguntar do tipo, tá, como é que de repente então você gostaria que eu me colocasse nesse momento? Você quer um tempinho para você respirar? Você quer, né? Eu agradeço, eu falo muitas vezes isso com o meu time, né? Do quanto eu agradeço esse momento, né? Esse espaço de confiança, né? Porque hoje, na posição que eu estou, né, Ana, eu tenho esse grande presente de poder conduzir Lógico, conversas de todos os níveis e de todas as profundidades, e lógico. tem muita confiança, né? Então eu agradeço porque é de verdade, é genuíno o meu obrigado Eu por esse tenho momento, né? certeza disso. E aí, junto com o meu talento de individualização, eu falo assim: como é que você gostaria que a gente conduzisse esse momento? O que que você espera, né? Como é que você espera que eu te ajude? Não precisa me responder agora, vamos pensar depois, né? Isso, Depois você volta e me traz. Ah, eu não sei. Tá, traz sem saber mesmo, né? isso. Então, é validar que o outro tá num momento diferente, que ele de repente precisa de um tempo diferente do teu, né? Perfeito. E que o líder também precisa aprender a Uhum, liderar, porque não é uhum, da natureza humana liderança, comprometimento, tudo uhum, isso. Tem uns que vão ter mais facilidade, lógico, é como uhum, para cantar, para jogar uhum. tênis, mas isso não está pronto. As pessoas Perfeito. precisam desenvolver. Esse é o grande barato do talento, né? Você tem, mas quem diz Uhum, que você está usando ele como uhum, você pode? Então, uhum, você viu, talento é graça, ponto forte é mérito. A mesma coisa, a liderança, ela pode ser uma graça. A liderança bem aplicada, ela é uhum, um empenho. A uhum. qualidade, ela é uma atenção. E você falou uma coisa, Rá, só roubando, você falou assim, muitas vezes Imagina. do liderado se colocar as vulnerabilidades. Olha, eu não sei, né? E o Uhum. líder também poder colocar as vulnerabilidades, porque muitas vezes é esperado que, ó, agora você é líder, você sabe tudo, hein? Ó, Ah, não não vai em é isso. nenhum momento da sua vida falar que você não sabe alguma coisa. As Uhum, vulnerabilidades nos uhum. aproximam. É Quando eu isso. falo para você de alguma dificuldade minha, de algum medo, de alguma angústia, todo ser humano se identifica com isso. Uhum, Aquele que uhum, julgar e falar, nossa, mas ela sente isso, essa uhum. pessoa está longe de entender as próprias vulnerabilidades. Exato, Então, exato. a vulnerabilidade aproxima, né? O líder Uhum, está lidando com aquele liderado. Você pode ter liderado 100 pessoas. uhum, Cada ser humano que chega é um ser humano que vai uhum. precisar desse olhar. Lógico, a gente pode ter processos que vão Claro. auxiliando, Uhum, mas é esse olhar muito individualizado, cuidadoso, que cria uhum, essa potência, né? É uhum. lindo o que o líder pode fazer pelo liderado. Maravilhoso, ele pode mudar vidas, né? É, Ele pode aprender com o time, ele pode. Tem tantas possibilidades. Então, se você hoje está aí falando, nossa, por onde eu começo? Volta lá no uhum, episódio 1 da nossa, aham, da nossa série, mas sim, ouça você, conheça você, né? E aí aham, você começa a explorar todos os aham, valores que você pode agregar, né, Ana? aham, Ana, aham. eu não acredito que já são quase 10h30. Eu já tô Tô aqui assim, aqui meu Deus, quero a próxima. E eu, dolorida. né? Tô doída aqui. E eu vou te falar, comunicação tem muito a ver com todos esses elementos, porque a Todos. gente a gente se comunica o tempo todo, falando ou não falando. Você disse uma coisa incrível aqui, que é justamente isso. A pessoa que não fala também está se comunicando, né? É, Vamos fazer um fechamento, né? Você que vamos. está super antenada e engajada com todos esses elementos. O que que a gente deixa dessa história de tornar o outro, né, a melhor versão, o outro engajado, começando por mim. Vamos fazer um encerramento assim do tipo, que recado que você dá para todo mundo que está aqui poder sair fazendo alguma coisa diferente do que já entrou, do que entrou aqui. Vamos pensar assim. Eu acredito que quando a gente pensa em engajamento, tem que Uhum, existir uma disponibilidade de entender aonde o outro está. Então, se eu entendo onde o outro está, se eu entendo um pouco o que tem dentro dele, isso já dispõe uma conversa, que é o que o tempo todo a Gallup traz para a gente. Se conecta, perceba maravilhoso. o outro, veja o que Uhum, vocês têm de melhor, veja aquilo que uhum, vocês têm como potência para se auxiliar dentro de uma equipe. Então, qualquer líder, ainda que ele não tenha o Q12 na mão, se ele tiver, ele potencializa isso absurdo. Mas ainda que ele não tenha, que ele sente e fale, e aí, como você está se sentindo? Como uhum, foram seus progressos, né?
essas perguntas simples geram um grande engajamento, porque tempo é a moeda mais preciosa que a gente tem na vida. Se eu dedico o meu tempo ao outro, eu estou dizendo que ele é importante. E se eu não achar que a minha equipe ou o meu liderado é importante, eu talvez esteja na função errada. Então, Perfeito. então, disponibilidade de tempo Tá. e não de dedução. Quando a gente deduz alguém, a gente reduz. Então, quem está dentro de você, só você pode dizer para mim. Se eu Uhum, disponibilizar 10 minutos para isso, algumas vezes eu vou crescendo essa intenção, não só em uhum, relação a quem eu percebo, mas em relação a quem você se percebe, quem você é. Esse eu acho que é um ponto. tá, Atenção. E o tá. outro é, se eu não me preocupar com a maneira como eu estou me comunicando, se eu não tentar crescer isso um pouco, gerar conexão, ter tempo de qualidade Uhum, para entender como a pessoa está percebendo os seus progressos, uhum. tentando crescer e entender que isso é um desafio para todos nós. Diário, diário, de todo mundo. Uhum, Quantas vezes a gente tentou começar uma coisa na segunda-feira e na terça a gente já não estava mais conseguindo? uhum. Né? E não adianta a gente falar, o liderado falar para o líder como se isso fosse fácil. Não é. Não é, gente, Então, não. Uhum. essa persistência. A palavra, as duas palavras que ficam para mim são comprometimento, que tem tudo a ver com engajamento, não só com o próprio trabalho, mas com a equipe, e Perfeito. constância, que talvez seja a virtude mais desafiadora quando a gente quer Uhum. crescer, que é o que o Q12 traz para a gente, né? O Perfeito, que Ana. você tem aprendido e crescido. Para Uhum. crescer, precisa constância, uma palavra por dia, uma percepção por dia, mas no final das contas, isso vai trazer uma grande possibilidade de mudança de expressão e de mudança Maravilhoso. de engajamento. Para mim, tem a ver com engatar. Se eu estou É, dando atenção para você, nós tô estamos engatada em tudo. né? Maravilhoso. Maravilhoso, Ana. Obrigada por esse presente e de encerrar essa série conosco. Foi incrível Eu é te que ouvir. agradeço. É sempre incrível te ouvir. É impressionante como a gente já tá junto, sei lá, há 15 anos. 15 anos. E que você mudou muito a forma de pensar, da minha forma de se expressar, de mudar. E o quanto a gente ainda tem. E que bom que a gente continua nesse crescimento, nesse Que bom, desenvolvimento, né? que bom. Então, obrigada de verdade. Eu é que Pessoal, agradeço. para quem nos acompanhou nesses 4 episódios, meu eterno obrigado também, tá bom? Foi incrível poder fazer isso. Foi bem gostoso poder discutir algo tão complexo, mas fácil de aplicar. Vocês viram, foram dicas muito simples, muito tranquilas, mas que exigem uma autopercepção e uma presença muito grande. Fiquem ligados que a gente vai ter outros programas como esse, outros momentos como esse, e ó, a gente segue juntinho, engatado, para Engatar. transformar pessoas em suas melhores versões, tá bom? Ó, Engatem na Iner, porque a gente adora todo mundo engatado aqui, né? maravilhoso. Ana, obrigada. Bom Obrigada fim de aí. semana. Um beijo grande. A Beijo gente se vê na imenso próxima. para todos. Tchau, Obrigada, tchau, Rafa. pessoal. Tchau, querida. Tchau.